Em mais uma decisão contra a Jovem Pan, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, inaugura o que podemos chamar de censura à la Maduro. E assistimos uma virada histórica, porque de repente o que era errado virou certo. O que era uma ação deletéria se pretende se colocar como uma ação virtuosa, porque não tem, senhores, um projeto de país, tem um projeto de poder. A esquerda critica Nicolas Ferreira como novo presidente da Comissão de Educação, esquecendo que seus líderes políticos têm preguiça de ler. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O Tribunal Superior Eleitoral multou a emissora Jovem Pan e a apresentadora Pietra Bertolazzi por declarações contra Janja Lula da Silva. Essa decisão só reforça que a repressão e a censura estão em escalada, crescendo a cada dia, e não demonstra sinais de que vá parar. E essa escalada ficou bem representada em um único enquadramento, com Mônica Bergamo, UOL e Alexandre de Moraes. Eis o financiamento direto e indireto de um novo conceito de moralidade no país, também conhecido como Nós Somos as Forças do Bem. Talvez eles deveriam abrir uma Liga da Justiça, com um besão assim, bonito no peito. Bom, e falando em inventar palavras, com claro tom de deboche, uma linguagem inapropriada para um ministro, Alexandre de Moraes destacou a inteligência de Bertolazzi. Temos um juiz político e também lacrador, com direito a uma tribuna só sua e sem nenhum voto popular, a não ser a de Temer, aquele que a esquerda tanto odiava. Durante um programa da Jovem Pan, Bertolazzi afirmou que Janja teria o apoio de maconhistas e pessoas perdidas na vida. A questão é que muitos são aqueles que estão nas universidades e defendem a liberação da maconha por serem usuários. E o nome disso é maconheiro. Há diversas entrevistas comprovando isso, e a maioria apoia o PT. Além disso, há um vasto histórico do partido e sua militância apoiando pautas a favor da liberação da maconha. E quem não se lembra da apreensão da maconha personalizada com a foto do Lula, que foi registrada pelo jornal de Batatais no dia 17 de setembro. Segundo o jornalista, a foto foi disponibilizada pela polícia. E sobre a dupla com camisa Lula livre, que furou o bloqueio da polícia e após 45 quilômetros de perseguição, roda na pista e acaba presa com 165 quilos de maconha. Ambos os casos podem ser uma mera fachada publicitária. Afinal, ser militante, disfarçado ou não, ganha um véu de credibilidade. Porém, a opinião do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, sobre a legalização não é uma fachada. Na matéria do Gazeta do Povo, intitulada "O que esperar da política de drogas no governo Lula? Menos punição e redução de danos", é afirmado. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, é um dos integrantes do governo petista que defende abertamente a descriminalização das drogas, sem levar em conta as experiências negativas de outros países. O modelo citado por ele, do Uruguai, por exemplo, que liberou o comércio e a produção da maconha, não trouxe os benefícios apontados por defensores da liberação das drogas como Teixeira. No ano em que o comércio da maconha teve início, os homicídios tiveram uma alta de 5,6%. De 2017 para 2018, o salto foi de impressionantes 45,8%. Segundo o governo do Uruguai,
Metade desses assassinatos tem a ver com o tráfico de drogas. No ano passado, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, deixou escapar uma informação interessante. Não vai haver nesse instante nenhum debate sobre descriminalização, a não ser quando e se o Supremo decidir essa temática, porque realmente isso não consta das nossas prioridades. Curiosamente, o STF fez o que ele havia cogitado em 2023. Pacheco deixou claro que isso não é pauta do STF. O presidente da corte, Moraes, afirmou que Pietra Bertolazzi praticava dia e noite discurso de ódio e uma campanha negativa descarada. Há uma enxurrada de material estigmatizantes nas redes sociais, associando conservadores a milicianos e nazistas. Mas para estes casos, há cegueira da justiça. E para piorar, esses grupos de esquerda são alimentados por jornais que se comportam como verdadeiros tabloides, como é o caso da revista Fórum, que busca transformar a cultura sulista em nazista. Sendo que a cultura sulista veio antes de Hitler nascer, um contrassenso jornalístico. Até o juramento à bandeira virou motivo de debate, como se a nova geração jamais tivesse feito um. Ou talvez realmente não tenha mesmo feito. Na Globo, podemos ler: saudação nazista feita por bolsonaristas em ato em Santa Catarina. E não suposta saudação nazista. Sendo que isso já foi desmentido várias vezes. Mas a matéria continua no ar. E a matéria da Folha: estética fascista une fantasias de Bolsonaro e Mussolini com motos. Fascismo italiano se apropriou do culto às máquinas do futurismo como ideal de elevação da raça. Bolsonaro é a favor das liberdades individuais e contra o Estado opressor. E a motociata não era um culto às máquinas do futurismo, mas sim a massa representativa de trabalhadores liberais. Tudo oposto ao fascismo. Mas o meu devaneio midiático preferido é o do leite supremacista. Na verdade, Bolsonaro estava promovendo uma campanha a favor do leite nacional. A jornalista Sarita Coelho resumiu muito bem este novo debate encabeçado por Alexandre de Moraes. Discurso de ódio igual a adotar uma posição na pauta de costumes, antidrogas e contra ideologia de gênero. O ministro quer impedir a opinião contrária às pautas ditas progressistas. O senador Rogério Marinho fez críticas pontuais a este levante autoritário. E assistimos uma virada histórica, porque de repente o que era errado virou certo. O que era uma ação deletéria se pretende se colocar como uma ação virtuosa. E aqueles que dilapidaram, malversaram, aqueles que corromperam, que aparelharam as instituições públicas, hoje se colocam como heróis. Porque não tem, senhores, um projeto de país, tem um projeto de poder. Nós estamos a falar de democracia e vejam, hoje uma notícia no Estadão mostra que o presidente Lula se diz feliz por Maduro marcar eleições na Venezuela e sugere que a oposição não questione a lisura do pleito. Isso me parece cinismo e maldade. Porque o país vizinho, que é o espelho que me parece perseguido pelo presidente Lula, como modelo de, entre aspas, democracia tutelada ou relativa, é um modelo que não serve àqueles que acreditam na democracia e na liberdade. Ou ele não sabe que a principal opositora do atual governante foi impedida por uma corte aparelhada por aquele governo de disputar as eleições. A Maria Corina Machado teve suprimido o seu direito de disputar eleições por 15 anos.
E agora, senhor presidente Lula, Vossa Excelência, que parece desconhecer fatos claros que atentam contra a democracia e relativiza-os em função da conveniência ideológica e momentânea. Portanto, a decisão de Alexandre de Moraes é mais um levante contra a liberdade de opinião no país. Ninguém poderá mais criticar figuras da esquerda. Mas para que parte da sociedade aceite esses devaneios, ou pior, aceite que as instituições considerem isso justiça, a educação do país foi comprometida. Na prática, aboliram a lógica e inseriram caixinhas de informações pré-moldadas e totalmente politizadas na mente das crianças. Crianças que um dia iriam virar jornalistas, advogados e ministros da Suprema Corte. A esquerda se mostrou indignada com a decisão que tornou Nicolas Ferreira presidente da Comissão de Educação. Tivemos até uma exigência bizarra de um grupo de supostos judeus, que, na minha opinião, é uma invencionice, assim como o cristão comunista. Mas o Brasil 247 publicou: judeus defendem afastamento de Nicolas Ferreira da Comissão de Educação. Como se esse símbolo totalmente contraditório representasse todos os judeus. O presidente de uma comissão tem duas funções principais: escolher as pautas, visto que a comissão é uma versão minimalista do plenário, e também organizar os trabalhos, o que normalmente requer firmeza e aplicação de disciplina. Nicolas pode não ter o melhor currículo do PL, e com sua idade nem poderia ter. Porém, ele é bacharel em Direito, formado pela Universidade Católica de Minas Gerais. E, logicamente, isso já é mais bagagem do que a de Lula, cujo legado para a juventude foi uma educação capenga e a frase "eu tenho preguiça de ler". Este está à frente de todas as pautas do Executivo, e não de uma pequena comissão. Além disso, temos Dilma, que inclusive poderia dar um apoio a Lula nesse momento delicado do país com números alarmantes de casos de dengue. Nós temos de combater o mosquito nas nossas casas. Por que ele está nas nossas casas? Porque se o mosquito gosta de fruta, de inseto, enfim, o mosquito não é um mosquito macho. Ele não pica as pessoas. Quem pica e gosta de se alimentar do sangue humano é a mosquita. Parado aí. É mosquito ou mosquita? Mosquites? Bom, então tá liberado. Mosquites é fêmea ou macho? Que dilema horrível. E essa que está à frente do Banco do BRICS, comandando o destino de bilhões de reais. No contexto curricular, com certeza, Nicolas não seria o melhor nome para a cadeira, mas o PL trabalha na antítese progressista de Tabata Amaral. Ou seja, o partido quer transformar Nicolas em um símbolo antiprogressista na educação. Bom, nesse ponto, sua escolha pode resultar em engajamento nas escolas e universidades e gerar assim uma mudança no quadro ideológico do país. Ele enfrentará sabotamentos de esquerda, porém seu espírito de luta vem se demonstrando forte, podendo gerar frutos estando à frente da comissão. Qualquer caminho à esquerda resulta em nenhum caminho. Por isso, termino esse vídeo com a fala de um gato sorridente, o personagem mais coerente em um mundo de lunáticos. O gato diz: para quem está perdido, qualquer caminho é melhor que nenhum caminho. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll.